você que está com a gente aí desde bem cedinho, já começou a segunda-feira ligado aqui na TV das Bênçãos do Pai, você sabe o que é inteligência emocional? Sabe que existem técnicas e formas que nos ajudam a lidar e reconhecer nossos sentimentos? Você sabe disso? É sobre isso que falaremos hoje com Daniel Vieira, que é coordenador dos cursos de gestão do SENAC. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, bom dia, Caíssa. Bom dia. Diego. Falando de um assunto importante, né, Daniel? Principalmente nos dias que estamos vivendo, né? Isso Vou mesmo. te servir aqui um cafezinho. Por favor, obrigado. O santo café sem açúcar, né? Porque agora aqui nós estamos todos sem açúcar. Daniel, a Caísa falou bastante aí do que é a inteligência emocional e muitas pessoas talvez não saibam o que é isso. E como não sabe o que é isso, não cuida disso, né? Então explica para o nosso espectador o que é inteligência emocional e como ter essa inteligência. Que bacana. É interessante porque quando a gente usa o termo inteligência emocional, dá a impressão de que alguns têm e outros não têm, né? Na verdade, todos nós temos isso, né? Quando usa o termo inteligência, assim, até para facilitar para quem está nos assistindo, é porque é possível aprender e desenvolver. Basicamente é isso. Agora, sentir emoções, todos sentem, né? Para simplificar, é a nossa capacidade de compreender as nossas emoções e gerenciá-las de forma a contribuir para a nossa vida, seja pessoal, profissional, resolução de um conflito, seja no trabalho, né? Então, essa capacidade de compreender as nossas emoções, as nossas próprias emoções, as emoções dos outros e saber lidar com isso. Esse é que é o segredo desse termo. Então, para começar, como que nós conseguimos perceber as nossas emoções? Existem técnicas ou como? Sim. Eu acho que, falando já da teoria, né, que entrou na moda nos últimos anos por conta do Daniel Goleman, mas eu acho que uma definição é legal de trazer aqui para quem está nos assistindo, que é a diferença entre emoção e sentimento. Isso é uma coisa importante. A primeira delas é que emoção é uma reação fisiológica do corpo. A gente não tem muito domínio sobre isso. A gente chora, sofre, ri e sem muito pensar nisso. O corpo age de forma instantânea diante de uma situação. E sentimento é o nome que a gente dá para a emoção que a gente sente. É o que a gente chama de avaliação cognitiva. Então, quando eu estou assim, percebo que eu estou assim, será que eu estou tenso, estou nervoso, estou ansioso? Então, um exercício que a gente pode fazer, inclusive com crianças, é de ensiná-las a nomear o que ela está sentindo. Então, quando a criança está dando birra, por exemplo, uma criança de 3, 4, 5 anos, a gente já consegue fazer isso. Né? Quando ela sai daquele momento que ela está dando a birra, por exemplo, dizer assim, o que você está sentindo? Com toda certeza, ela não vai dizer um nome como a gente diz, estou com raiva, estou estressada, estou magoada. São nomes muito sofisticados, né? A gente precisa ter um pouco mais de vida para poder trazer esses nomes. Mas ela pode dizer, eu não sei, eu estou triste, eu estou com vontade de chorar. E isso já vai ensinando para as pessoas como elas reconhecem as próprias emoções. Agora, voltando na pergunta inicial, do ter inteligência emocional, na verdade é a consciência que eu tenho diante de como eu vou reagir numa situação de conflito ou de alegria, ou de, né? Porque às vezes as pessoas não têm consciência disso e talvez não evitem ou explodem num momento de conflito. Então, seria a inteligência que nos ajuda a reconhecer essas reações nossas. Isso. Esse é o primeiro passo, né? Esse é o caminho inicial para essa inteligência emocional que a gente diz. Porque uma coisa que a gente tem que ter claro também é que as emoções, elas nos dominam. Todas as vezes que a gente está emocionado demais, positivamente ou negativamente, aquilo tira de nós a nossa capacidade de julgamento. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele dá uma desaparecida nesse momento. Então, vem uma emoção, eu não penso, eu não raciocino, eu simplesmente ajo. Então, por isso que às vezes acontecem crimes, acidentes de trânsito, né? Tem brigas em acidente de trânsito. Houve um acidente, houve uma falha, mas a pessoa fica tão irritada que comete um ato, às vezes, horroroso. E depois que ela pensa do que aconteceu.
Então, acho que não pode tomar decisão na hora da crise, né? Exatamente. Então, quer dizer assim, se eu vou desenvolvendo uma inteligência emocional, eu vou conseguindo controlar esse nervosismo. Eu vou parar na hora, eu vou ter capacidade de parar na hora ali do acidente de trânsito, parar e pensar, não, peraí, foi só um acidente? Eu vou conseguir isso? Exatamente. É porque, assim, parece simples o que a gente está dizendo aqui, né? É simples fazer isso. Mas, como a gente está falando, inteligência, a gente tem que ir desenvolvendo ao longo da vida, né? E outra coisa, como a gente não consegue controlar as emoções, o que eu controlo especificamente? É a avaliação da emoção. Então, se eu tenho mais velocidade nessa consciência, nessa avaliação, eu tenho capacidade de decidir o que eu vou fazer depois daquilo. Então, sei lá, um acidente de trânsito. Lógico que eu fico chateado, eu fico irritado. Mas eu consigo perceber que aquilo me irritou, eu consigo pensar, tá, e agora eu vou fazer o que com essa irritação? O que eu vou fazer com essa chateação? E não cometer um ato maluco, né? Então, como é que a gente então vai crescendo nesse entendimento das nossas emoções? Porque, claro que, por exemplo, eu sei que antes de encontrar determinada pessoa, eu posso ficar nervoso, posso ficar, nossa, eu já vou nervoso para poder encontrar com essa pessoa. Mas não basta só eu saber disso, eu tenho que mexer alguma coisa em mim, eu tomar uma decisão para aquilo não me afetar tanto. O caminho dessa prática, então, começa com essa autoconsciência e depois a gente vai para essa autorregulação. É o que eu vou fazer depois que eu sinto isso. Eu sei também que às vezes a gente fala, Daniel, mas é tão difícil fazer isso. Se fosse fácil, a gente não teria problemas, conflitos, guerras no mundo todo, né? Então é autoconsciência, autorregulação. Esse é o próximo passo. O que eu vou fazer com isso? Aonde eu estou sentindo isso? Eu estou com frio na barriga. Eu estou transpirando. Eu estou suando as mãos. O que eu posso fazer? Quando eu estou nervoso, eu gesticulo demais. Mas se eu tenho essa consciência, essa clareza, eu vou criando mecanismos de me ajudar. Essa é a ideia. Eu gesticulo demais as mãos. Então, quando eu estou nervoso, eu estou nesse lugar, eu vou ficar com as mãos aqui. Ou quando eu percebo que eu estou tremendo as pernas, balançando as pernas, eu vou colocar a mão na perna para me lembrar de balançar, parar de balançar elas. E o próximo passo, que eu acho talvez o mais genial dessa inteligência emocional, é quando eu reconheço a emoção do outro. Porque quando eu estou, por exemplo, conversando com alguém, eu sou professor há mais de 20 anos. Então, às vezes eu percebo que um aluno não está gostando da aula, ou que ele está triste na minha aula, por qualquer outro motivo, não pela minha aula, que ele veio com isso. O que eu posso fazer para contribuir para ele sentir-se melhor, para ele se sentir acolhido, confortável naquele lugar? Então, quando eu começo também a compreender a emoção do outro, eu tenho capacidade de criar um clima mais propício para aquilo que eu quero. O que eu quero, efetivamente? Eu quero que as pessoas fiquem estressadas, nervosas, chateadas, quero que elas se sintam bem. Então, eu também consigo, digamos assim, gerenciar o ambiente que eu estou inserido. Ô Daniel, a gente pode dizer que quando a pessoa vai evoluindo na inteligência emocional, ela passa a ter mais naturalidade na aceitação das dificuldades que ela tem. Entendeu a minha pergunta? Claro. Assim, igual eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou tímida, mas eu era muito mais, eu tremia muito, a folha balançava na hora de fazer alguma coisa em público. Sim. Então, mas aí eu percebo hoje que eu fui aceitando esse meu nervosismo. Eu sou assim, mas eu quero ser melhor. Isso. Aí eu vou melhorando. Então, a inteligência emocional é uma aceitação das minhas dificuldades? Podemos dizer isso? Claro. Inclusive, você comentou de uma característica que possivelmente você nunca vai conseguir desfazer dela, a timidez. Mas não significa que eu ser tímido, isso vai me impedir de ser uma jornalista, uma apresentadora de TV. Entende? Você conseguiu colocar essa timidez no lugar certo. Então, numa festa, possivelmente, você não vai ser a pessoa que chega e fala, gesticula e faz amizades tão facilmente. Mas ela é assim. Essa moça que você aprendeu bem. Ela é desse jeito. E tem uma ilusão que a gente encontra, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai encontrando aí na internet, redes sociais, né? Essa ideia de que, eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente, então eu sou uma pessoa que blinda as minhas emoções. Isso é uma mentira, ninguém vai blindar a emoção. Porque a gente trabalha com inteligência emocional, isso não vai eliminar tristeza, estresse, conflito, chateação, qualquer outro sentimento que a gente julga negativo. Somos humanos, né? Exatamente. Agora, qual que é a diferença entre blindar e disfarçar?
Porque às vezes a pessoa está triste e precisa disfarçar a sua tristeza. Ótimo. E aí tem pessoa que realmente está o tempo todo, né, blindada. Eu vou dizer assim, de maneira bem pragmática. E até poderia dizer o que é saudável, né? O blindar possivelmente vai gerar algum tipo de doença psicológica nessa pessoa. E talvez até física, né? Hoje a neurociência já nem usa mais o termo doença psicossomática. Já entende que é uma coisa só, é só doença. Tanto emocional, psicológica como física, a gente tem esses impactos, né? Gastrite nervosa, síndrome do intestino irritado, ansiedade, enfim, tantos outros sintomas físicos que a gente tem que são causados por emoções blindadas ou reprimidas. Então, o correto é reconhecer o que eu estou sentindo, é ser honesto consigo mesmo. Eu estou aqui agora diante dessa situação, o que eu estou sentindo? Eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu estou chateado. E não necessariamente, irmão Diego, dizer isso para o outro. Eu não preciso dizer isso para o outro. Deixa eu te falar, estou nervoso porque eu estou diante de você. Isso é para mim. Eu estou nervoso diante dessa pessoa. Consciência não precisa se explicitá-la. Você tem que aceitar. Né? Porque senão fica parecendo que eu tenho que sair falando para todo mundo, né? E aí as pessoas que são mais reservadas vão dizer, isso eu não vou fazer nunca, né? Mas para ela tem que saber o que eu estou sentindo nesse momento. Qual é o nome que eu dou para isso? Tem que ter um nome. Esse negócio de, não sei, eu estou estranho. Não, eu tenho que dar um nome. Ainda que seja um nome que ele invente, ainda que seja uma cor. Eu estou sentindo um sentimento azul, um sentimento amarelo. A gente faz isso com crianças, para facilitar o que é e ter essa diferença entre o que é positivo e o que é negativo. Hoje eu estou tão marrom. Hoje eu estou tão cinza que as pessoas às vezes falam, né? É um dia cinzento. Exatamente, tá vendo? Isso é uma técnica que as pessoas fazem e às vezes sem saber que isso pode ajudá-las, né? Muito interessante. Muito interessante. O que eu gosto, que sempre quando eu escuto falar de inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Eu saber como eu vou reagir, como eu devo, o meu sentimento diante desta ou daquela situação, não para evitá-la, mas para já saber que, inclusive naquele momento, falando no caso de estar numa pessoa diante de um problema, de não tomar uma decisão precipitada. Exatamente. Ali. Porque às vezes a gente até vai armado, que a gente tem essa esperança, eu vou armado, que eu sei que quando eu encontrar com ela, eu vou ficar nervoso. E se eu não tomo consciência disso, eu chego lá, eu nem escuto o que ela vai falar. Exato. E às vezes o que ela vai falar, outra pessoa, vai mudar o meu jeito de decidir. Talvez por isso, também parte dessa inteligência emocional nos leva a ter, digamos, a capacidade de tomar decisões sem pressa. Isso, exatamente. E se eu sou do outro lado também, Diego, acho que isso que é interessante. Eu sou a pessoa que, sei lá, quando a Caísa está comigo, ela fica nervosa. E eu percebo isso, porque eu estou desenvolvendo inteligência emocional, eu também sei compreender as emoções do outro. Quando eu sei que, quando ela está na minha presença, ela fica nervosa, o que eu posso fazer? Eu posso preparar esse ambiente, deixá-la mais à vontade, mais confortável. Isso acontece muito em ambientes organizacionais. Né? Se chama um liderado e diz, olha, vamos ter um feedback, eu vou te passar como foram as metas do mês. Independente se eu sou uma pessoa legal ou não, bacana ou não, falo bem ou não, esse é um momento de tensão. Né? Então, eu posso preparar para que ele seja menos prejudicial para o outro, para mim e para a equipe de forma geral, né, também. E quando está do outro lado, a pessoa, vamos supor, um professor de faculdade, não sei, alguém do meu trabalho que é superior a mim, que a pessoa, ela acha bom me ver nervosa, vamos dizer assim. Talvez a pessoa não acha bom consciente, mas ela não tem essa capacidade de falar, não, a Caísa quando está diante de mim, ela fica nervosa, ela fica coagida, eu coajo ela, tipo assim. Como se a outra pessoa não percebe, quem deixa você coagido? O que eu, que me sinto coagido, posso fazer? Essas são estratégias que a gente acaba identificando. A gente, quando tem essa clareza. O outro não vai ter essa percepção. Ele gosta até de me ver irritado, não é? Então, você se prepara. Então, por exemplo, acordei hoje, não estou num dia muito bom. Nossa, hoje é um dia que eu não posso conversar com essa pessoa. Porque eu sei que eu vou sair de lá terrivelmente magoado, abalado. Então, hoje não é o momento correto. Eu organizo essas estratégias. Não, hoje é o dia que eu tenho que falar com ele, então eu me preparo. Então, de manhã eu quero fazer alguma atividade que já me deixa tranquilo, à vontade, uma oração, uma meditação, uma caminhada. Eu me preparo para aquele momento. Porque numa reunião dessa, sei lá, é sua reunião com o seu orientador do TCC, por exemplo.
você já se prepara, você sabe que precisa daquela reunião, você sabe que ela vai durar ali meia hora, 1 hora, você se prepara. Entendi. Então, aquela 1 hora eu estou em estado de estresse. Depois eu faço alguma coisa, né? Agora, a inteligência emocional no mercado de trabalho, ela está ligada diretamente aos cargos de gestão? Ou seja, os gestores têm que ter, têm que se preocupar, inclusive, de terem a sua inteligência. Porque se entra um chefe assim, estouradão, tal, ele transforma todo o ambiente num ambiente bélico, né? Sim, sim. Na verdade, inteligência emocional é o que a gente chama lá na gestão de soft skill. É uma competência comportamental, uma das mais exigidas para esse profissional desse novo tempo. Eu falo, eu quero assumir um cargo de gestão ou assumir um cargo de gestão, sei lá por qual motivo que seja, essa é uma competência que ele precisa desenvolver. Porque se você identificar bem como funciona um cargo de gestão, parte técnica não é dele mais. A técnica, o fazer as coisas, está no nível operacional. No nível tático, no nível estratégico, ele tem que fazer o quê? Coordenar pessoas, coordenar recursos. Ele precisa de ter inteligência emocional. Tomar decisões. Tomar decisões. E não só nesse ambiente, porque eu acho que o que é legal da inteligência emocional é justamente o impacto que ela tem na vida da pessoa. Pensa uma pessoa que trabalha o dia inteiro num ambiente extremamente estressante, é um gerente comercial. E ele teve um dia, fechamento de mês. Então, ele sai do serviço muito estressado e leva isso para casa. Então, ele tem um trabalho estressante, uma vida estressante, enfim. Aonde que vai parar isso? Num infarto, né? Deus Mas é realidade. Mantém um estresse sempre alto. E nesse tempo que a gente está vivendo, então, quanto é necessário, assim, o gestor, eu acho não, você pode me falar aí se é ou não, um dos maiores desafios hoje em gestão, ou a pessoa poder olhar para o outro e pensar na realidade do outro, se colocar no lugar do outro. Isso é um grande desafio, né? Que não é fácil. É um grande desafio e eu costumo dizer que a gente tem que romper isso logo. Porque essa ideia de recursos humanos foi criado lá na Revolução Industrial, século XIX ainda. 1930 já tinha psicólogos falando, olha, essa pessoa que está aqui trabalhando é um ser humano, que pensa, que sente, que tem uma vida além da empresa, né? Então, a gente tem que compreender isso. Mas os números das inúmeras pesquisas que a gente já tem nessa área mostram que um funcionário que está bem emocionalmente produz mais, até 25% mais de produtividade. Agora, como é que, por exemplo, as empresas, independente do tamanho da empresa, pode ser uma empresa que tem um funcionário só ou uma grande empresa, como criar esse ambiente de confiança e que as pessoas possam, de fato, ter a alegria de trabalhar, inclusive deixando os problemas de trabalho no trabalho e não levando nada para casa. O que o gestor precisa fazer para criar esse ambiente? Eu acho que o elemento essencial chama confiança. Ele precisa criar um clima de confiança nessa empresa. Porque se a gente entender que lá são pessoas reunidas, tudo bem, não é a família, né? Mas são empresas, são pessoas que estão trabalhando junto 8 horas por dia, 10 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, elas estão juntas o tempo todo. Então, eu preciso criar um ambiente de confiança, onde o diálogo pode ser aberto, transparente, assertivo. Não significa que não tenha conflitos, não significa que eu não tenha que corrigir alguma coisa, ajustar alguma coisa, sei lá, dar uma bronca, se você quiser usar esse termo. Mas isso, se ela for tratado com confiança, eu confio no meu funcionário e ele também confia em mim, isso fica mais fácil de ser trabalhado. Para além da estrutura física, lógico, tem que ter uma estrutura física legal, eu preciso ter salários adequados, porque eu estou criando um ambiente de confiança, mas o salário é ruim, eu não pago em dia, eu não pago corretamente. Então, essas questões que são estruturais, elas são, digamos assim, um arroz com feijão. Mas essa cultura de confiança, ela precisa ser trabalhada. Numa empresa com 1, 2 funcionários, empresas familiares, que a maior parte das empresas brasileiras são empresas familiares. Agora você pensa, como que resolve isso? Se eu tenho problema no trabalho, eu também tenho problema em casa. Aí fica difícil, porque aí não tem... Eu estou assistindo um seriado, e você está falando, eu estou com esse seriado na cabeça, que é aquele The Crown. Ah, sim, que é assisti também. Pois é, e eles têm esse problema, por quê? Porque eles moram no emprego, é a família real. Que difícil. E as relações familiares são marcadas por essa missão que eles têm perante a nação, né, que é ser a família real daquele país. Então, eles têm brigas por conta disso, né?
né? Mas nós, no mundo normal, nós que não somos da família real, precisamos saber diferenciar aquilo que é problema do trabalho, mesmo quando é uma empresa familiar, e não levar isso para o ambiente privado. Porque senão vai ficar impossível um casal dormir na mesma cama, sentar numa mesa para jantar com o filho e conversar depois do expediente sobre os problemas do trabalho. A vida é mais do que isso. Né? Exatamente. Ô, Daniel, mas isso aí não é uma coisa fácil. Não mesmo. É um exercício, eu tenho técnicas para desenvolvendo isso com o tempo, para eu ir fazendo. Porque assim, de repente, pode ser que hoje eu consiga, mas de repente amanhã eu tô lá, com todos os meus nervosismos que eu passei no trabalho, tô lá na minha casa, descontando em Deus e o mundo, porque eu passei um dia estressante no trabalho. Aí o que eu posso fazer para estar desenvolvendo isso? Para estar, tipo, não, agora é um exercício que eu vou fazer, não vou levar nada para minha casa, vou ser uma pessoa melhor, tal. Sabe o que eu acho engraçado? É que a gente está falando disso agora enquanto ciência, né? A gente está preocupado, estudando e tal. Mas essas práticas, cara, são mais antigas do que a gente imagina. Eu vou trazer um ditado chinês e depois vou dizer outras técnicas também. Quando eu estiver muito nervoso, muito irritado, encha a boca d'água. Não é hora de falar. Quando eu estou nervoso, é lógico que eu vou falar uma besteira. É lógico que eu vou falar alguma coisa que vai acabar ferindo o outro. E se eu ferir? Seja gentil, peça desculpas. Né? É simples. As pessoas têm dificuldade de reconhecer o limite e de reconhecer que erraram, porque isso independente de ser no ambiente corporativo ou não, mas eu me sinto, eu enfraqueço quando as pessoas pensam isso, né? Eu enfraqueço quando eu admito que eu errei e que vou pedir desculpa. Exatamente. E não devia ser assim. Que é uma falha. Quem ensinou isso pra gente? De novo, a gente está trazendo essas coisas da Revolução Industrial, que o ser humano deve produzir como uma máquina. Nós não somos como máquinas. A gente falha, a gente erra, a gente, né, se exalta demais. Eu estou muito empolgado, entusiasmado demais. Também posso cometer alguns deslizes, mesmo com emoções extremamente positivas. Então, o reconhecer, o conversar, olha, me perdoa, não era isso que eu estava em mente, eu excedi, né, dá essa impressão de que eu estou falhando. E eu costumo dizer que a gente tem que começar isso em casa. Porque às vezes na empresa é um pouco mais difícil de fazer, né? Mas em casa é mais fácil. Quando você excede, por exemplo, com um filho. E é um filho menor, é uma criança. E eu excedi com ele. O que um pai faz? Né? Eu sou o pai, eu que mando em casa e vou manter essa postura. Que bobeira. Você está ensinando para o seu filho que você é uma pessoa intransigente, que você é uma pessoa que não volta atrás. E o mundo não é dessa forma, né? Então, quando eu digo para um filho meu filho, me perdoa, eu gritei com você, eu excedi com você, você está ensinando para você e para ele que gentileza derrete essa barreira que a gente acaba construindo das relações. Daniel, a gente fala bastante do ambiente corporativo, da importância daquele que exerce a liderança dentro de uma empresa, mas e você falou no começo que inteligência emocional todos temos. Todos temos. A gente talvez não tenha consciência de cuidar dela. Mas uma pessoa que não tenha isso bem trabalhado, desenvolvido, ela vai ter dificuldades de exercer a liderança. Agora, também tem aquela pessoa que nunca vai conseguir ocupar uma função de liderança por conta, não estou falando de oportunidade, estou falando por falta de capacidade de lidar com essas emoções? Sim. E eu acho que algumas pessoas têm até dificuldade de responder isso de forma pronta, como eu fiz aqui agora. Mas sim, algumas pessoas não vão ou não têm a disposição, vou usar esse termo que fica mais fácil, não têm essa disposição de se desenvolver de tal forma a assumir cargos cada vez mais complexos. Isso é um fato. E a gente tem que reconhecer isso no outro e em mim também. Porque o que as empresas cometem, às vezes, o erro de a Caísa trabalha comigo, você trabalha comigo há muitos anos, eu quero te dar um presente. E aí eu te promovo. Coloco num cargo que exige um nível de complexidade muito grande, que você não está disposto a desenvolver. E aí o que acontece? Eu perco um bom funcionário. É um bom funcionário naquele lugar. Eu acho que isso é um mito que a gente foi criando, né? De que todo mundo vai alcançar esse lugar complexo do topo. Não é assim. Alguns não têm essa disposição. Alguns é isso aqui e está ótimo. O que a gente tem que fazer é aproveitar essa característica, essa competência que ele tem e que desenvolveu nesse lugar. A gente tem que ter essa clareza. Então, a resposta é sim. Tem gente que não tem essa disposição de desenvolvimento, não. E não ter não é defeito, é o lugar da pessoa. É, né? O lugar da pessoa. E quando a gente consegue reconhecer isso, eu valorizo o outro aonde ele está.
Ah, eu quero valorizar ele. Sei lá, valoriza de outra forma. Você dá um aumento para ele, você coloca em outra função, ou melhora o ambiente de trabalho dele, sei lá. Tem tantas outras formas de valorizar esse profissional que não necessariamente colocando ele em níveis mais complexos de atuação. E esse autoconhecimento vai evitar, quando a pessoa desenvolve essa inteligência de falar, não, eu estou aqui nesse lugar, eu estou aqui, isso aqui que é para mim e tal, e o outro também tem essa consciência, vai até evitar a questão de frustração, um monte de coisa, né? Exato. Um monte de sentimentos aí que podem surgir. Nós vimos um movimento aqui no Brasil, que é muito comum no Brasil, assim, quando eu tenho algum tipo de crise econômica, é muito comum o empreendedorismo ser uma saída para os brasileiros. O microempreendedor, aquela pessoa que vai vender um espetinho e tal. E alguns órgãos públicos fizeram, há um tempo atrás, aqueles programas de demissão voluntária. Vocês devem ter acompanhado, tem parente que fez isso. E muitos acharam que, ao fazer a demissão voluntária, o que eu vou fazer? Vou empreender. E alguns empreenderam e fracassaram. Mas não por falta de competência especificamente de fazer as coisas, mas porque não tinha a competência necessária para ser um empresário, por exemplo. Né, de ser o dono do próprio negócio. Enquanto gestor, era um excelente gestor, mas enquanto empresário, eu já tive dificuldades. Então, quando a gente consegue reconhecer isso e ir para o lugar correto, eu evito isso. Frustração, insatisfação, decepções, né? E aí a gente vê funcionários que pediram demissão voluntária e estão insatisfeitos, depressivos, porque não sabem para onde vão. É porque quando vai empreender, você tem que saber lidar com o negócio. Isso. E o negócio tem o trabalho em si, as contas e as pessoas. Sim. Então você tem que saber gerenciar, administrar as próprias emoções e às vezes também as emoções dos outros. Exato. E é um grande desafio e talvez por isso muitos acabam começando bons projetos, mas depois conhecendo o fracasso. Isso, porque eles não têm a clareza da complexidade que é tudo isso, né? Eu dei esse exemplo, mas é só para a gente entender que ou dessa forma, ou assumindo cargos de alta complexidade que eu não esteja preparado ou disposto a desenvolver, com certeza eu vou ter uma frustração aí na frente. Daniel Vieira, que é professor do Senac, trouxe aqui para a gente informações sobre essa inteligência emocional e acho que o que fica é essa importância que a gente tem de se conhecer e ter tempo para a gente se conhecer, né? A gente tem que dedicar tempo a nós mesmos. E não perder a paciência com a gente mesmo, né? Quando uma coisa der errado, ou não falhar ali na hora, eu não conseguir controlar, calma, da próxima eu vou conseguir. Isso. Assumir isso também, né? Isso é muito legal. A pandemia veio, pois esse tempo que a gente está vivendo. Eu fiquei muito triste, fiquei agoniado e eu tenho que achar uma solução. Calma. O primeiro momento fica triste mesmo. Fica agoniado, angustiado mesmo. Aceita isso por um tempo. Depois eu acho a estratégia de sair disso. Tá certo. Daniel, muito obrigado pela partilha, pelo seu conhecimento. Boa sorte no seu trabalho, viu? Obrigado, meu Diego. Eu que agradeço o convite. E esse é um assunto que a gente ficaria aqui o dia todo falando, né? Com certeza. Assunto bom e que ajuda a gente demais. Até a próxima. Muito obrigado, Caíssa. Até. Muito obrigado.